Povo meu, oi torcedor rubro-negro, campeão brasileiro da Libertadores, feliz ano novo, torcedores do Flamengo, que seja um ano ainda de conquistas, de vitórias, que o Flamengo seja muito grande, gigante, assim como que deve ser. Eu torço pro Vasco, mas já falei do Botafogo aqui nessa semana, dos clubes do Sul, do Cruzeiro, do Corinthians. Estou dando essa oportunidade ao Flamengo também de falar dos caras lá, né? Eu brinco assim com vocês de uma forma bem tranquila, brincando, se divertindo, leve, solto, que a gente vive a vida. Caio Jorge é o interesse do Flamengo, né? O atacante do Cruzeiro se destacou ano passado, se eu não me engano, fez 29 gols, 28, 29 gols também na temporada passada, junto com o Verratti do Vasco, foram os grandes artilheiros da temporada. O Cruzeiro foi terceiro colocado do Brasileiro, foi semifinalista de Copa do Brasil, e o Caio Jorge interessa muito o Flamengo. Muito provavelmente, para o Flamengo fazer o que fez com o Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, é muito bom, se destacou, vamos trazer para cá. Claro que naquela época veio o Abel Braga, e não deu muito certo. Depois o Jorge Jesus fez aquele grande time de 19, 20, que se estende em títulos até o ano passado, pelo menos, e pode ser, deve ser que se arraste este ano e alguns anos também, não mais, muito mais com essa geração que está se acabando, se terminando um ciclo por conta de idades, porém com uma renovação, e isso inclui muito o Caio Jorge. A questão que eu peço para você, flamenguista, me explicar, você vai curtir, vai compartilhar, vai entrar no Instagram do canal, vai compartilhar o Instagram do canal para toda a massa rubro-negra, a nação rubro-negra. E o Pedro, cara, porque o Pedro, é como eu falei no vídeo do Gabigol, né? Lembra, eu falei no vídeo do Gabigol, que estou gravando esse vídeo no domingo, tá, flamenguistas? Porque eu parei o final de semana para gravar os primeiros vídeos do ano, e no vídeo do Gabigol eu falei, né? Gabigol, Yuri Alberto, Pedro, vou botar o Ryan, tá, do Vasco, Bruno Henrique, essa galera tem 6 meses para tentar convencer o Ancelotti, 3 meses para tentar convencer o Ancelotti para os amistosos entre eles contra a França em março e tentar ir para a Copa do Mundo. A diferença para Estevão, Vini Júnior, Endrick, Rodrigo, Gabriel Martinelli é que eles têm 6 meses decisivos, decisões nacionais, de campeonatos nacionais, Copas nacionais, o UEFA Europa League, Liga Europa, UEFA Champions League, Liga dos Campeões da Europa. Então, é muito diferente o patamar, né? Apesar de, eu brinco seleção de Enzos, mas apesar de ser uma seleção bem limitada, eles estão lá na Europa decidindo algo. E infelizmente, muitas das vezes felizmente, porque quando o jogador melhor está na Europa, tem que estar decidido. Na questão de centroavante, acho que os dois melhores estão no Brasil, o Gabi e o Pedro, e eles não vão ter uma decisão, só um campeonato paulista, um campeonato do Carioca. Então fica muito complicado essa situação. Então, o que a gente pode imaginar é que o Pedro vai ter que correr atrás. Agora, me surpreende, assim como surpreendeu a saída do Fabinho Soldado do Corinthians, a questão a questão dessa ânsia pelo Caio Jorge. Ele vai jogar de ponta direita, ponta esquerda vai brigar com o Bruno Henrique e com o Carrascal, que brigam por seleções, ponta direita vai brigar com o Luiz Araújo. Então, isso fica muito a calhar. Eu queria muito que vocês me explicassem por que tanto
o Caio Jorge em si agora vai virar um meia, reserva do Arrascaeta, veio para ser titular mesmo? Para você, flamenguista, é absoluto? Titular absoluto? Comenta aqui nos nossos comentários. Deixa eu deixar um recado para vocês também. A Supercopa do Brasil, cadê? Estava marcado para o dia 24 do 1, né? Eu não sei se teve uma alteração. Eu vou, depois desse vídeo de sexta-feira, vou atualizar tudo da Supercopa do Brasil. Só que no primeiro vídeo eu enviei e está pronto. Não mudei, não dá para mudar assim no vídeo do nada. Eu botei a Supercopa do Brasil como 24 de janeiro. Só que teve uma alteração de data. O Flamengo vai ter um jogo, a sua estreia vai ser, na verdade, um jogo da quinta rodada, se eu não me engano, no sábado que vem do Campeonato Estadual Carioca. Aquele calendário maluco que não tem pré-temporada. Ou seja, o Flamengo dessa vez não vai para Orlando, para Disney ver Mickey. Então eu vou dar depois a data da Supercopa oficial para vocês aqui no Instagram e a gente vai estar conversando. Só quero saber uma coisa: a Supercopa vai ser com o Caio Jorge ou sem o Caio Jorge? E o Pedro? Ou seja, o Flamengo vai dar estrutura para o Pedro e para Bruno Henrique, o Alexandre Ayrton Lucas, os Léos, ainda brigaram por uma seleção brasileira? Danilo? Vão dar essa estrutura? Carrascal, colombiana, Varela, Plata, colombiana, Varela, Uruguai, o De La Cruz, Uruguai. Então, me dá muito, me dá alguém muito essa resposta. Para que o Caio Jorge vem e no que isso implica na carreira do Pedro, na questão de ser o 9 da seleção brasileira. Porque se o Gabriel estiver mal, o Pedro é muito melhor do que o João Pedro, apesar de ajudar muito o Chelsea a ser campeão da Copa do Mundo, primeira Copa do Mundo de clubes de 2025, em junho do ano passado. Mas, apesar do João Pedro ter jogado muita bola, o Pedro e o Gabigol estão em outro nível, assim como o Yuri Alberto está no nível de qualidade um pouquinho melhor. Me diz aí, como vai ser a reação do Pedro chegando sabendo que o Caio Jorge está sendo procurado pela diretoria do Flamengo? Fui.